As pessoas que não sabem ouvir, que elas se acham o dono da razão, elas limitam muito o potencial do que elas podem absorver dos outros. Porque em toda a minha carreira de vendas, a minha maior riqueza é aprender com outras pessoas. Então, por quê? Quando você está só, você tem o seu ponto de vista de tudo. E aquilo é a realidade única e absoluta. Mas quando você divide a visão com outras pessoas, as pessoas podem fazer a validação daquilo que você está crendo. Então, aqui o ouro, viu? O ouro da imobiliária. Manda. Você está na imobiliária, está trabalhando, a sua equipe está lá trabalhando. Muitas pessoas hoje poderiam aumentar muito a sua produtividade se eles entendessem isso. E esse é uma das dos meus princípios que eu faço a gestão da equipe e como eu tento guiar. É sobre o que eu acredito. É muito sobre o que eu acredito. Porque muitas vezes a imobiliária não está vendendo porque o dono ele teve uma visão naquele momento do mercado, ou do produto, ou dos incorporadores, de qualquer que seja o contexto, negativa. E o que isso faz com ele? Isso paralisa ele. Aí o mercado, que na projeção dele, na expectativa dele seria ruim, de fato se torna ruim porque essa é a visão, ela está se derramando sobre as atitudes dele e a atitude de toda a operação dele. Agora, quando eu, gestor da empresa, tenho uma visão diferente do mercado, o mercado pode estar ruindo, mas a minha visão derrama sobre a empresa uma atitude totalmente contrária. Totalmente contrária. Então, hoje eu acredito assim, se o mercado está ruim, agora que eu vou trabalhar mais, agora que eu vou acreditar mais, agora que eu vou investir mais. E assim a gente tem conseguido se superar, né? Mês a mês ali, a gente tem conseguido atingir nossos objetivos porque a gente acredita no mercado, a gente acredita nos nossos produtos, mesmo quando o cenário é contrário. Então a gente tenta sempre enxergar um ponto de vista melhor. Mas isso sozinho ele é muito fraco. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso compartilhar. Então, às vezes eu já tenho a resposta. Às vezes Thaís, Matheus e os nossos outros diretores já têm a resposta. Mas quando a gente compartilha um com o outro uma visão daquilo que a gente tem, a gente entra num consenso sobre aquilo, a gente está tornando uma visão individual numa visão de grupo. Porque nem sempre ela vai bater, mas quando ela bate, ótimo. E quando ela não bate, a gente vai ter ponto para discutir, melhorar, evoluir. Coisa que eu só não vou ter ninguém para debater e discutir. E pode ser uma decisão menos assertiva, né? Você pensa, você julga e é aquilo mesmo. Sobre a visão que você trouxe, eu achei bastante interessante, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Então você pode, nós dois estarmos olhando aqui para esse copo aqui agora e você achar que ele está meio vazio. E eu achar que ele está meio cheio. Então, olhando para o mercado imobiliário, é a mesma coisa. É aquela coisa do pessimismo. Não, porque aí vem, bota governo no meio, porque isso, que aquilo, porque agora esse momento que tá vivendo, taxação de não sei o que, o cara culpa tudo. Só não olha para dentro. E essa questão desse pensamento, e também aqui a gente não tá dizendo agora eu vou chegar na imobiliária e vou bater palminha. Não, a gente não tá falando sobre ser iludido. Não. Mas a gente tem um pensamento voltado para acreditar que as coisas vão dar certo, trabalhar todo dia com afinco para fazer a coisa dar certo, mas aí vem um ponto para mim que eu vejo que tem muita falta no mercado, é o lado da cultura organizacional. Porque isso que você está trazendo é exatamente cultura. Primeiro, eu penso de uma forma e compartilho com os outros diretores. Mas se a imobiliária, se a empresa não tiver uma cultura de ouvir e de ponderar o que o outro está falando para que isso, digamos assim, seja posto à mesa para se conversar, cara, você pode trazer a ideia que for. Muitas vezes até você cansou de levar a coisa, sequer agora apresenta alguma coisa, sequer leva alguma coisa. E muitas vezes o cara tem aquela cabeça assim, não, eu sou o dono, sou eu que mando, é a cartada final, e não entende por que as coisas não estão acontecendo. Ou estão acontecendo de uma maneira diferente do que o que ele imaginava. Porque ele é meio que o ditador dali e diz assim, vai funcionar assim e acabou. E às vezes a visão está ultrapassada, né, meu amigo? Aí a gente tem uma identidade que a gente é bem parecido com vocês. Por quê? Quando eu cheguei aqui há um ano atrás, né, só para vocês entenderem, que acabou você perguntando e não respondi. Aí em 2021, né, a Afonso Henrique estava precisando, porque ela tem operação em 10 estados, estava precisando de um coordenador comercial para um empreendimento lá no Mato Grosso, mas em outra cidade, em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Sim. E eu fui encontrado por esse recrutador e acabamos fazendo essa parceria. Então eu me mudei de Cuiabá para Sinop para tocar as vendas desse empreendimento. Foi um sucesso de vendas. E eu fiquei lá por 3 anos tocando esse empreendimento.
E o ano passado, quando a gente fez esse acordo para mim vir para cá, para tocar a operação da imobiliária aqui, saindo dessa linha da coordenação, que é um dos braços da Afonso Henriques, para tocar a parte da imobiliária junto com o Matheus, uma das primeiras posições que eu tive foi: eu vou chegar, eu não sou o dono da razão. Então, a empresa já funciona antes de mim aqui, essa operação já funciona antes de mim. Então, eu observei a operação, vi a metodologia do que era feito e eu fui intervindo passo a passo naquilo que eu achava que deveria ser melhorado. Então, e aos poucos a gente foi incrementando e se ajudando. Então, eu sempre tenho uma visão de ouvir os meus colaboradores e entender, porque eu não sou o dono da razão. Eu acho que o meu método pode funcionar para mim, mas no meu método nunca é o único que funciona. Então eu sempre tento ouvir outros pontos de vista. Às vezes o que o meu corretor está trazendo, né, e às vezes na contratação eu sempre falo isso para ele: se você tiver um problema, você vai trazer para mim. Então eu posso ver que é algo que eu tenho que corrigir imediatamente, a gente já vai corrigir. Vejo que é algo que eu tenho que corrigir, mas eu preciso de um tempo para me organizar, né? Ou é algo que eu entendo o ponto de vista, mas que dentro do método da empresa não vai acontecer, né? Então, essa é uma realidade, assim a gente teve com vocês, né? Que nem a gente traz algumas sugestões pro sistema de vocês. Você fala: pô, essa é interessante, vamos implementar. Essa eu entendo, mas não dá agora. Ou não dá para sempre, ou não dá para esse curto prazo. Sim. Então, essa é uma metodologia que eu acho que é interessante, que as pessoas que não sabem ouvir, que elas se acham o dono da razão, elas limitam muito o potencial do que elas podem absorver dos outros. Porque em toda a minha carreira de vendas, a minha maior riqueza é aprender com outras pessoas. Então, eu sempre ouvi muito meus gerentes, quando eu tive gerentes, e sempre ouvi muito os corretores que trabalharam comigo e aprendi. Então, eu sempre falo: eu aprendo com o estagiário que chegou hoje lá na empresa. Claro. Se ele fizer algo de interessante, eu vou observar, vou elogiar o que está bom e vou usar. Não tenho medo disso. Sim. Tem uma frase que diz o seguinte, né? O conhecimento está disperso na sociedade, né? Todo mundo tem a contribuir, até porque o seu contexto de vida, as experiências que você teve são únicas, assim como as minhas também. Então, não parar para ouvir o que o outro tem a dizer é uma ignorância absurda, porque, como você falou, você deixa de aprender. E um outro ponto que eu queria trazer em cima disso que você falou é: ao ouvir, e a pessoa que está ao seu lado, porque tipo assim, uma coisa é você vir com um discurso de que não, aqui a gente ouve, e velho, você sabe que não é nada daquilo ali, é só da boca para fora. Outra totalmente diferente, a pessoa não, realmente é verdade. A sua liderança, ela passa a ser muito mais efetiva, porque a liderança não é, na verdade tem algumas empresas que agem dessa forma, tipo assim: eu sou o líder, eu sou o dono, você tem que obedecer porque eu sou o líder. Tem algumas empresas... É o chefe. Isso, tem algumas empresas que rodam dessa maneira. Da maneira como você está trazendo aqui cara, tem uma liderança consultiva, aonde eu escuto, se fizer sentido aquilo, eu vou pôr em prática dentro da condição que a gente tiver e vamos trilhar esse caminho juntos. Então a pessoa que está dentro dessa estrutura, automaticamente ela enxerga como um líder. Por quê? Porque você não está exigindo, digamos assim, impondo de cima para baixo. Na verdade, estamos todo mundo no mesmo barco. E na verdade estamos, porque se der errado para um, vai dar errado para todo mundo, né? Se a empresa não performar como ela tem que performar, porra, tá ruim para todo mundo, né? Eu digo isso aqui no Supremo. Eu tô aqui no podcast com você, mas tem que ter gente lá no suporte, tem que ter gente no comercial. Se não tiver, como é que eu tô aqui? Você entende? Então, você não entender que você precisa das pessoas e num cenário imobiliário, ou seja, dentro de uma imobiliária, ainda mais, quem é que vai atender o cliente, meu amigo? Não é o corretor, não é a gente. Quando esse cliente trouxer lá a operação, o contrato, isso, aquilo, outro, enfim, você não vai precisar do seu administrativo, como é que você vai fazer isso? E assim, você ainda, eu vejo, são quantas pessoas lá, corretores, que você gerencia? A gente já está atualmente com 180 corretores. Como é que você vai, né, gerenciar um volume desse, que aí já é a próxima pergunta que eu quero te fazer. Se você não gostar de gente, se você não ouvir as